Os jovens hoje em dia, principalmente aqueles jovens que foi criado dentro de igreja, principalmente aqueles jovens que os pais são evangélicos, que teve um convívio desde pequeno dentro da igreja. Esses são os jovens que estão mais se afastando da presença de Deus. Esses são os jovens que estão mais dando mau testemunho, indo e voltando. Mas por que disso? Porque que o trabalho da evangelização ele é essencial. Quando a gente somos jovens, qualquer dificuldade que a gente murmura. Qualquer dificuldade que a gente tem, a gente reclama. E a pessoa que ela nunca teve uma dificuldade na vida, a pessoa que sempre teve de tudo na vida, quando você cresce no cristianismo, eu não cresci no cristianismo, mas eu tenho essa experiência porque eu tenho esse vínculo com as pessoas do cristianismo hoje. Vi muitos jovens em outra congregação que eu congregava, muitos jovens na igreja firme, filhos de pastores, filhos de obreiro, que acabavam se desviando da palavra de Deus, não por culpa de pastor, não por culpa do obreiro, não por culpa da igreja, mas por culpa de falta de experiência com a sociedade, falta de experiência com o sofrimento, falta de experiência com a verdade, falta de experiência com a vida. O que eu quero dizer com isso não o que eu quero dizer com isso é sobre o quê? Os jovens eles vão crescendo ali, vão crescendo, mas quando chegam a uma certa idade, quer conhecer o mundo. E os pais, por ser crente, os pais, por ser cristão, eles começam a debater com seus filhos. O filho quer fazer isso, o pai não deixa. Aí o jovem já começa a murmurar, já começa a criticar o pai. O filho quer aquilo, o pai não deixa, a mãe não deixa. O filho vai se murmurando, vai se injuriando. Aí a menina sai da igreja para ter um relacionamento com um menino que não é da igreja. O menino sai da igreja para ter um relacionamento com a menina que não é da igreja. E vice-versa, e vai acontecendo muitas coisas. Os amigos da escola vai oferecendo coisas do mundo. Os amigos da faculdade vai oferecendo coisas do mundo. Os meninos do serviço quando começa a trabalhar, os jovens quando começam a trabalhar, os meninos do serviço vai oferecendo coisas do mundo para eles. E o evangelismo entra nessa. O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A igreja ela faz um trabalho excelente. A igreja ela faz uma obra espetacular. Sem a igreja, nós não estaríamos aqui. Eu fui fruto de uma evangelização que me levou para uma igreja e lá eu tive a salvação. Mas eu quero dizer, a igreja tem que sair das quatro paredes e ir para a rua, principalmente os jovens. Porque quando uma menina que é filha de obreiro, que é filha de pastor, que nasceu no convívio da igreja, se desvia, quando uma menina dessa for para a rua e ela começar a evangelizar meninas de 13 anos grávidas, que não sabe quem é o pai, quando ela for para a rua começar a evangelizar meninas de 14 anos que foi estuprada pelo pai, pela mãe, por quem for, quando elas for para a rua ver jovens de 16 anos na rua se prostituindo, usando droga, quando ela for para a rua e ela vê isso, ela vai ter uma própria evangelização para si mesma. Ela vai começar a ter uma consciência e falar, pô, o que eu passo não é nada. O que meus pais falam é por meu bem. O que minha mãe fala é para o meu bem. O que eu tenho aqui é ouro, é um tesouro. Eu venho de uma família maravilhosa. Eu venho de uma família espetacular. Porque se você for pegar esses jovens que estão desviando, tudo tem pai, tudo tem mãe, tudo foi criado dentro da igreja com a palavra de Deus. Mas o que está faltando para eles? Experiência de vida. Não é experiência de evangelho, não. Não é de ter ficado 10 anos, de ter nascido num lar cristão. Essa não é a experiência que está faltando para eles. Não é a palavra, não é a leitura da Bíblia. Que eu conheço jovens que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse.
que estão tudo desviado, que foi criado em um lar cristão. Mas não é essa experiência que está faltando para eles, porque eles têm. Só que o que está acontecendo? Passa o dia na igreja, ora, tem os pais, que é cristão, mas sai da igreja, vai se afundar em filmes que não condiz com a palavra de Deus, vai fazer amizade com pessoas que não é do convívio cristão. Então, quando a pessoa tem uma experiência de ir, de pregar o evangelho para toda criatura, ela começa a se lidar com qualquer tipo de situação. E ela começa a pôr as suas barbinhas de molho. Ela começa a ter receio da onde o caminho que ela está indo pode levar para um caminho daquelas meninas, para o caminho daqueles jovens. Ela começa a valorizar os pais. Ela começa a valorizar a casa, o lar, porque ela vai ver, pô, essa menina não tinha mãe, essa menina não tinha pai, essa menina não tinha isso, essa menina não tinha aquilo. Os meninos, quantos meninos aí que o pai bate na mãe, entende? O pai espanca a mãe e ele cresceu vendo isso. E graças não, né? E pela misericórdia, como é que você possa usar a palavra? E pela maldade da humanidade, pela corrupção da consciência, da televisão, do sistema, o jovem acaba falando o quê? Vou tirar minha mãe vou tirar minha mãe do lar desse cara. E o que que eu irei fazer? Vou roubar, vou traficar para dar o melhor para ela, porque o sistema já encaixou isso na cabeça. E nesse se torna um jovem rebelde, traficante, matador, ladrão e por aí vai. Então, quando um jovem, o homem, eu estou falando, também é criado no lar, ele vai lidar com essa situação, ele vai entender a dificuldade que os jovens que não teve um lar cristão, a dificuldade de um jovem que não teve a palavra de Deus, a dificuldade que um jovem que veio de um lar totalmente desconstruído, ele tem lá fora. Então, antes dele ir para a rua, eu estou falando agora do filho cristão, da filha cristã, que foi criado em um lar excepcional, maravilhoso. Antes dele ir querer fazer o mal, ele vai lembrar do que ele tem no dia a dia. Então, a experiência do cristão, dos jovens cristãos que está faltando é isso, é ir de pregar o evangelho. É ir de pregar para toda criatura, para ele entender que o que ele tem é uma riqueza que muitos não teve, que poucos pôde ter. É isso que está faltando. Ao invés de você pegar os jovens, ficar fazendo eventos, vamos supor, os jovens estão brigando entre si, vamos fazer um evento, vamos comprar pizza, vamos comprar hambúrguer, vamos ajuntar esses jovens. São todos jovens criados na igreja, não está faltando nada para eles. De palavra de Deus, de amor, de exortação, de congregar, de abraçar, não está faltando nada para eles. Eles estão nessa porque eles não estão valorizando o que eles têm, porque não tem uma experiência. Porque a maioria dos jovens hoje não quer ir para a rua evangelizar. A maioria dos jovens hoje não tem a capacidade de levantar da cadeira para evangelizar. Aí quando você faz um evento de sábado à noite, vai juntar aqueles jovens tudo em uma casa para ir assistir filme, para ir comer pizza, isso não está sendo cristocênico, não está envolvendo Cristo no meio. Então, o que acontece com a consciência do jovem? Ao invés de você estar exortando, de você estar mostrando a realidade, você só está dando mais água para molhar com aquilo que eles já têm. Então, tem que enxugar esses jovens, tem que falar, ó, vem cá, vocês têm isso, vocês têm aquilo, vamos para a rua para vocês verem a dificuldade que as pessoas têm na rua e vamos começar a valorizar mais o que a gente tem. Pega esse grupo de jovens, pega uma noite de sábado, vai na praça da sua cidade, onde tem aqueles monte de jovem lá comendo lanche, onde tem aqueles monte de jovem tomando uma Coca-Cola, tomando uma cerveja, vai evangelizar. Pega um violão, vai pra praça, vai tocar um louvor e fica olhando, vocês líderes fica olhando, reparando, um ali sofrendo, um ali passando por isso, um ali passando por aquilo, e vocês, jovens, irão começar a valorizar mais o que você tem.
Não é essa união de comer lanche, não é essa união de assistir filme, não é essa união que vai restaurar a mocidade da igreja.